finalmente conseguimos a tão aguardada entrevista de Lula. Durante meses, quase um ano, foi esperada uma entrevista que havia sido impugnada pelo STF, que havia sido censurada, né? Não permitida que fosse feita, que fosse concedida, mas finalmente conseguimos. Esse impedimento é mais uma prova de duas coisas. Uma, que eles têm medo do Lula. Eles sabem o poder que o Lula tem de convencimento, pela sua coerência, pela sua força, firmeza, franqueza, porque o Lula consegue falar a linguagem que o povo entende, consegue traduzir coisas complexas, né, como tudo isso que vem acontecendo no Brasil, de uma maneira que só ele sabe fazer, né? Nenhuma outra pessoa consegue traduzir de uma maneira tão incrível tudo isso que vem acontecendo como o Lula. E é justamente por isso que o Lula foi impedido. Outro ponto que isso prova também é a perseguição que ele sofre. Não vemos esse tipo de atitude com ninguém. Primeiro que não vemos as prisões que a Lava Jato prometeu, né? A lista da Odebrecht tinha mais de 200 políticos, e quantos desses estão aí presos, né? Isso é um questionamento muito forte, que Lula explica muito bem, né? Que foi uma perseguição a ele, que todas as investigações foram feitas, toda aquela farsa foi feita para chegar a ele. Era o objetivo da Lava Jato, era a prisão de Lula. Nunca foi um combate à corrupção ou qualquer outro tipo de crime, né? Até porque, como vemos aí o governo Bolsonaro, que é um governo que o Sérgio Moro está aí como ministro, super-ministro da Justiça, um governo extremamente corrupto, né? Então, toda essa farsa tinha um único objetivo de prender o Lula. E por que essa prisão de Lula? Para colocar um projeto de poder antinacionalista, um projeto de poder que visasse a entrega do pré-sal, que era a grande riqueza do Brasil, e manipular a opinião pública. Então, para isso, eles tinham que prender e calar o Lula, né? Impedir que o Lula falasse, impedir que o Lula se candidatasse à presidência. Então, dessa forma, eles conseguiram implementar o projeto de poder que eles tinham, né? Porém, essa entrevista, como outros acontecimentos, demonstram que isso pode estar com os dias contados, né? O Lula teve aí uma pequena vitória, que foi uma redução de pena, longe de ser aquilo que deveria acontecer, né, que seria a soltura dele, né? Mas isso já faz com que ele, daqui a alguns meses, possa ser solto, né? Possa pegar um regime de semi-aberto, né? Ficar aí fora da cadeia, pelo menos por um tempo. Alguns outros aspectos que eu acho que foram bem interessantes, né, nessas entrevistas que o Lula fez foi demonstrar um otimismo e uma força muito grande, né? Isso demonstra que o Lula é um super-humano, digamos assim, porque é uma pessoa que passou por tantas dificuldades na vida, né? Uma pessoa que sofreu uma perseguição política muito forte, foi preso, perdeu a mulher, né? Teve que suportar uma propaganda enorme contra ele, principalmente por parte da grande mídia, da Globo, dos bolsonaristas. E
recentemente perdeu um irmão e também perdeu um neto, né? Que sem dúvida foi a coisa que mais abalou o Lula, né? Recentemente foi a perda desse seu neto. E então tudo isso junto, né? E também vendo tudo aquilo que ele construiu para o Brasil sendo destruído em poucos anos, né, em pouco tempo, é muito triste mesmo. Porém, Lula sabe que internacionalmente, até como foi mostrado também agora, depois da entrevista dele, a reação que tiveram aí a imprensa internacional, outros órgãos, né, em relação a Lula, né, ficaram favoráveis, comprovaram ali a veracidade daquilo que o Lula falou e atacaram, né, o juiz Sérgio Moro. Moro está completamente desmoralizado, né, trocadilho, que eu acho que cabe bem aí pra gente colocar, né, devido tantas contradições, né, devido ao próprio processo aí da prisão de Lula, devido à forma como ele age dentro do governo, né? Enfim, tudo isso deixa bem claro internacionalmente que estamos diante de um golpe, né? E o Lula se apresenta e hoje ainda a grande liderança da esquerda. Não tem ninguém que esteja no páreo do Lula hoje como líder da esquerda, né? É claro que seria muito bom que tivessem mais pessoas que tivessem esse poder, porém esse tipo de liderança carismática e forte, firme, inteligente, ela não é uma coisa tão fácil de acontecer, né? São poucas pessoas no patamar de Lula na história mundial. Então é muito difícil a gente conseguir produzir, vamos dizer assim, uma liderança parecida com Lula. Ele é do tipo de pessoa que surge a cada 100 anos, mais ou menos, né? Ele é tipo um Mandela, um Martin Luther King, um Gandhi, né? Quer dizer, são pessoas ali que surgem uma vez na história daqueles países, né? E não tem um substituto fácil. Na verdade, não tem substitutos, porque são pessoas únicas, são pessoas que têm um brilho próprio. E é isso que é o diferencial do Lula. Ele não é algo artificial, ele não é algo criado pela mídia ou criado por uma indústria de propaganda. Ele é alguém que tem um brilho próprio, ele é uma estrela, né? Nesse sentido, né? É uma característica de uma estrela que tem um brilho próprio, que não precise de outros astros que, né, lhe iluminem. Ela própria se ilumina. Então é isso, o Lula vem para iluminar ali os caminhos da esquerda, né? A esquerda não conseguiu e não consegue hoje ainda caminhar sozinha, né? Observou-se muito isso após a prisão de Lula. Depois da prisão de Lula, o que nós vimos foi uma decadência da esquerda de modo geral, no sentido de ela não teve forças para combater o bolsonarismo, não teve forças para combater a direita, não está tendo forças para combater as reformas aí que a direita está colocando, reforma da Previdência, entre outras coisas, né? Justamente por falta dessa liderança, né? Porque a liderança, ela motiva as massas, né? Ela tem um poder de convencimento, de persuasão muito mais forte. Então não dá para a gente pensar hoje numa mudança muito forte sem ter essa soltura de Lula. A soltura de Lula, ela tem tanto uma importância no sentido de justiça, né? Porque foi uma prisão completamente injusta e foi uma prisão completamente política, né? Baseada em questões políticas e não em questões
jurídicas, né? Então ele não foi preso por cometer crimes, ele foi preso por uma questão política, porque os adversários políticos dele, no caso o juiz Sérgio Moro, Bolsonaro, entre outros, tinham interesse na prisão dele para um projeto político. Não só esses, é claro que outras pessoas, outros tantos também que são vários grupos, né, de interesse econômico que tinham interesse nessa prisão de Lula e temem que ele seja solto justamente por conta dessa forte influência que ele tem. Isso é inegável, né? Só o fato dele ter dado uma entrevista agora já provocou todo um rebuliço em toda a estrutura, né, política aí. Então é esperado sim que tenha um efeito prático e que pressões internacionais, né, como por exemplo ele foi indicado há pouco tempo para o Prêmio Nobel, né? Eu creio que em outubro a gente vai ter o resultado. É possível, né? Eu acredito que ele possa ganhar esse prêmio, né? A gente tem que aguardar para ver. Mas ele ganhando o prêmio, a pressão internacional para a soltura dele, né, será muito mais forte. E eu acredito que ele será solto, né? Tivemos aí exemplos, como eu disse, o Gandhi, como teve o exemplo do Mandela, né, que foram soltos por uma pressão internacional, né? Quando a pressão internacional mostrou ali as contradições daqueles golpes que esses países sofreram, né? E o caráter político dessas prisões, né? Então é essa a grande razão da prisão de Lula e acredito que dentro dos próximos meses ele poderá sim ser solto e poderá sim ser derrubado esse golpe. É isso que a gente espera, é isso que eu torço muito para que aconteça. É isso que eu realmente quero muito que aconteça, porque é o único jeito da gente mudar esse quadro que o Brasil vem vivendo nesses últimos anos, né? Desde o golpe, desde a derrubada da presidente Dilma, né? Até um pouco antes dessa derrubada, né? Então é importante que a gente apoie a soltura de Lula, né? E apoie também a derrubada desse regime de exceção. Então eu agradeço a todos e até mais.